Então, o homem tem que entender essa insegurança da mulher. Ele tem que entender, há uma insegurança na mulher. E por isso que ela quer ouvir, nunca é o suficiente, ela sempre vai querer. Você falou uma vez, no ano passado, já era, tem que falar de novo. Ano passado? Semana passada. Né? Eu sei que tem mulher que é diferente, sempre tem as exceções. Tem mulher que vai dizer, para mim não faz diferença nenhuma, eu não faço questão. Tá bom, mas você é uma exceção. Você é uma exceção. Mas de forma geral, assim é com todas as mulheres, de forma geral. E o erro é o homem querer tratar a mulher como ele trata ele mesmo, como se ela fosse um outro homem. Eu fazia isso com a Cristiane. Quando no início do casamento, se a Cristiane amanhecia doente, assim, com gripe, ou então ela tinha, às vezes, ela tinha um histórico de asma, então ela, às vezes, ficava sem ar. Como é que eu me trato? A maioria dos homens, eu acho, é assim, né? O homem tem dificuldade de ir no médico, porque tem complexo de super-homem, né? Não, eu doente? Não estou doente. Né? Normalmente, quando o homem está no médico, ele já está caindo, morto, aí ele vai no médico, né? Então, aquele negócio assim, se eu estou mal, eu não falo que eu estou mal. Se eu estou com uma dor, não vou ceder para a dor, eu vou trabalhar, vou levantar, vou fazer o que a dor não quer que eu faça. É assim que eu me trato. Então, quando ela amanhecia com uma tossezinha, e ela, e para somar isso, minha mãe não era assim, minha mãe não é assim, minha mãe nordestina, aquela mulher assim, né, dura e tal. Então, quando eu casei com a Cristiane e via essa bonequinha assim, tossindo assim, aí eu a tratava como eu me tratava. Eu a tratava assim, levanta daí agora, tal, vamos fazer isso, fazer aquilo, tal. Você está com falta de ar, vamos dar uma corrida no quarteirão. Olha, vai ser sem noção assim, mas eu era muito sem noção. Eu a tratava como se ela fosse um outro homem. Eu pensava, vou fazer ela forte, vou fazer ela um soldado. Mas se ela fosse um soldado, eu não ia gostar. Mas eu não sabia disso. Então, queria tratar desse jeito. E não sabia reconhecer que ela era diferente de mim. Então, é o erro do homem, às vezes, tratar a mulher como ele gostaria que ele fosse tratado. Ele trata ele mesmo. E também o contrário, a mulher tratar o homem como se ele fosse uma mulher. A mulher tem aquela mania de querer que o homem adivinhe as coisas, né? Você sabe, que fazem muita piada com isso, né? Quando a mulher fala assim, pode ir, porque você não pode, né? Posso ir jogar futebol? Ela pode, tudo bem, não vai. Se ela falar que você pode, não se atreva. Por quê? Porque ela está pensando assim, não, eu vou falar para ele que ele pode, vou fazer uma carinha assim, pode. E ele vai sentir que eu vou ficar aqui sozinha em casa, tristinha, né? Sozinha com as crianças, ele vai ficar com pena de mim e não vai jogar futebol. Ele vai ficar comigo. É o que ela gostaria que ele pensasse, porque outra mulher, né? Outra mulher pensaria, não, coitada, eu não vou deixar você aqui, né? Mas o homem ouviu ela falar, pode ir. Ele pega a chuteira. Porque ela pensa que é como homem e ela pensa que ele vai ser como uma mulher, né? Então, grandes problemas surgem disso. É aquele pensamento, né? Se eu tivesse no lugar dele,
eu ia pensar assim, assim, assim. A mulher tem esse costume, né? Poxa, por que eu falei para ele, mas eu esperava que ele fosse... Lá. Então, isso aí é um erro. Isso aí é um erro, já vou falando para você, mulher. Não espere. Não espere, não deduza, não ache assim, se eu falar isso, ele vai pensar e ele vai mudar de ideia. Não, você tem que falar exatamente o que você quer.